Ontem, dia 11/11, eu postei um vídeo falando sobre o caso da Natasha Campucci, né? Uma garota que passou aí 8 anos trancada no portão de um maluco, né? Eu já achei aquele caso completamente bizarro, mas por algum motivo, durante a pesquisa, acabei esbarrando em vários outros que pareciam ainda mais perturbadores. Foi como uma toca de coelho, assim, eu só fui descendo. E teve um deles, cara, que me chamou a atenção de um jeito totalmente diferente. Ele ficou conhecido como A Garota na Caixa. Só esse nome já me causou uma certa estranheza. Eu comecei a imaginar que tipo de situação precisa acontecer para alguém ser lembrado assim. E eu fui pesquisar, e essa é a imagem usada para representar o caso. E eu já imaginei que ia vir coisa ruim por aí, mas foi muito pior do que eu pensei. Aparentemente tudo começou em 1977 na Califórnia. Colin Stan tinha 20 anos. Era uma garota normal e tranquila. Só queria visitar uma amiga em outra cidade, nada demais. Naquela época, era super comum pegar carona, então ela decidiu fazer isso para economizar dinheiro. Depois de dispensar 2 motoristas que não pareciam muito confiáveis, ela viu um casal com um bebê no banco de trás. E é claro que ela se acalmou, afinal, que mal poderiam fazer? Então, ela entrou no carro. Só que esse aí foi o pior erro que ela cometeu na vida. O nome do motorista era Cameron Hooker, e o cara era completamente perturbado. No começo, claro, tudo parecia normal, mas depois de alguns minutos de estrada, o clima ficou totalmente pesado. Aquele silêncio no carro, o olhar estranho dele pelo retrovisor, dava para sentir que alguma coisa estava muito errada. Quando eles pararam num posto de gasolina, Colin foi ao banheiro. E é aí que a história fica ainda mais intrigante. Ela contou que tinha uma voz dentro dela, tipo um anjo mesmo, falando: corre, sai daí, pula pela janela, não olha para trás. Mas ela não correu. Achou que estava exagerando, que era só uma paranoia, né? Então ela respirou e se acalmou. Isso deve ser coisa da minha cabeça, né? 20 minutos depois, o casal saiu da estrada dizendo que queria ver umas cavernas por aí. Parecia um desvio tranquilo, né? Até que a esposa de Cameron, a Janice, saiu do carro com o bebê e foi aí que o terror começou. Cameron virou para trás com um olhar vazio e simplesmente colocou uma faca na garganta dela. Sem dizer nada, amarrou suas mãos e pegou uma caixa de madeira feita sob medida, pesada, com travas e quase sem entrada de ar. Ele colocou as caixas sobre a cabeça dela, e naquele momento, o mundo de Colin acabou. Ela literalmente ficou trancada dentro de uma caixa e não seria libertada por anos. Antes de tudo isso, Cameron Hook trabalhava numa serraria e vivia com sua esposa Janice. Eles tinham um relacionamento, digamos, fora do comum, né? Cameron tinha uma obsessão por controle e aos poucos começou a querer levar isso para outro nível. Em algum momento o casal fez um acordo bizonho. Ele poderia encontrar alguém que servisse como uma espécie de assistente particular, né? Para aliviar suas fantasias e dominação. Mas claro, as coisas saíram completamente do controle. Na primeira noite, Colin percebeu que aquele não seria um sequestro comum. Cameron começou a testar até onde conseguiria levá-la emocionalmente. Ele isolou completamente a garota, vendou, amarrou e a manteve presa por horas. A partir daí, ela passou a viver trancada em uma caixa feita de madeira, quase sem nenhum espaço para se mover. Ele dizia que aquilo era necessário e inventou uma história absurda. Segundo ele, existia uma organização secreta chamada A Companhia, que controlava tudo e punia quem tentasse fugir. Com o tempo, a Colin acreditou nisso, e foi assim que Cameron a manteve preso por anos. Depois de um tempo, Colin não era mais tratada como uma pessoa. Cameron começou a chamá-la de Kay, a letra K, e exigia que ela o chamasse de mestre. Ela não podia falar sem permissão, e vivia segundo ordens que, na cabeça dele, faziam parte de algum tipo de treinamento. Com o passar dos meses, a situação ficou ainda mais surreal. Cameron começou a misturar fantasias tiradas de livros com a vida real, tentando transformar Colin em algo que ela via como uma personagem, completamente submissa e controlada. Ele passou a mantê-la dentro de caixas de madeiras escondidas sobre a própria cama d'água onde dormia com a esposa. Para você ter uma ideia do nível de insanidade, em 1978,
Janice, a esposa, chegou a dar à luz ao segundo filho do casal, enquanto Colin estava presa logo abaixo. Mesmo assim, Colin tentou manter a calma. Ela dizia que o que a manteve viva foi sua fé e a esperança de um dia escapar. Mas por incrível que pareça, mesmo quando teve chances, quando a porta estava aberta e quando via pessoas, ou até quando ficou sozinha no quintal, ela não fugiu. O medo era maior que a liberdade. Cameron havia convencido ela de que existia uma organização chamada A Companhia, que vigiava tudo e punia quem tentasse sair. Então, para ela, correr significava assinar a própria sentença. Em 1981, algo quase inacreditável aconteceu. Colin recebeu a permissão para visitar a própria família sozinha. Depois de anos sendo mantida sob controle total, ela voltou para casa e sentou à mesa com os pais e fingiu que estava tudo bem. Mas por dentro, ela ainda acreditava em toda a mentira que Cameron havia contado. A tal companhia ainda era real na cabeça dela. Então, para não colocar a família em risco, ela não contou nada. Seus pais perceberam que tinha algo errado. O jeito como ela falava, as roupas feitas à mão, a falta de dinheiro. Eles chegaram a pensar que ela tivesse entrado em algum tipo de seita, mas, com medo de afastá-la de vez, decidiram não forçar nada. No dia seguinte, Colin voltou para a segunda visita, dessa vez com Cameron junto, fingindo ser o namorado dela. Existe até uma foto dos dois sorrindo lado a lado, como se nada tivesse acontecido, e essa imagem é, até hoje, um dos símbolos mais perturbadores do caso. Logo depois disso, Cameron percebeu que talvez tivesse dado liberdade demais, e, como se fosse um castigo, ele trancou Colin de volta dentro da caixa, onde ela passaria mais 3 anos seguidos, presa por quase 24 horas. Lá dentro ela vivia isolada, mal alimentada e só saía à noite quando ninguém podia ver. Cameron dizia aos filhos que Kay tinha ido embora, mas, assim que as crianças dormiam, ele voltava à rotina de sempre. Com o passar dos anos, a rotina começou a mudar. Em 1983, Colin foi finalmente reapresentada às crianças e aos vizinhos. Como se nada tivesse acontecido, ela até conseguiu um emprego como camareira em um motel. Aos olhos de todos, parecia uma pessoa normal. Ninguém fazia ideia do que tinha acontecido ali dentro. Mas por trás dessa fachada, Cameron estava indo cada vez mais longe nas próprias fantasias. Ele queria que Colin se tornasse sua segunda esposa, e esse foi o ponto de virada para Janice, a esposa dele. Cansada, ela acabou contando tudo. Disse que desde o início também era vítima. Durante todos aqueles anos, ela foi manipulada, humilhada e forçada a participar do que Cameron fazia. Foi nesse momento que ela decidiu colocar um fim em tudo. Em 1984, Janice contou a verdade para Colin. Disse que a companhia nunca existiu. Aquele medo que a mantinha presa por tantos anos era tudo uma invenção. Colin ficou em choque. No mesmo dia foi até uma rodoviária, pegou o telefone público e ligou para Cameron, só para dizer que estava indo embora. Do outro lado da linha, ele começou a chorar. Ela desligou, pegou um ônibus e simplesmente foi embora. Sem polícia, sem escândalo e sem fuga cinematográfica. Ela só saiu. Nos meses seguintes, Colin ainda ligava para Cameron de vez em quando, tentando acreditar que ele pudesse mudar. Mas 3 meses depois, Janice foi até a polícia e contou tudo. As autoridades descobriram que ele também era suspeito de outro desaparecimento, uma jovem chamada Mary Elizabeth, que nunca foi encontrada. Mesmo sem provas físicas, o testemunho de Janice foi o suficiente para colocar Cameron atrás das grades. Ele foi condenado a 104 anos de prisão, e até hoje é visto como um dos sequestradores mais frios e manipuladores da história. Em 2015, ele pediu liberdade condicional e teve o pedido negado. Mas em 2021, o caso voltou a ser revisado e Cameron foi avaliado como um predador violento, sendo enviado a um hospital psiquiátrico. Uma lore totalmente bizarra. Mas e aí, o que você achou disso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu sei que vocês estão falando que eu tô passando fome ou que eu passo o mês inteiro planejando vídeos para depois postar, mas eu tô lendo isso aqui, hein, cara. Enfim, aqui foi o JJ e até amanhã no mesmo horário. For the hurry now, I could
an emergency, changing my currencies, what you want from me. I got cash flowing overseas, riding the clothes.